Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja abundante e transbordante sobre a sua vida. Eu sou o pastor Itamar Moitinho e estou hoje aqui com vocês no canal Igreja Unida no Ar para meditarmos acerca de um assunto de extrema importância, fundamental e norteador, que sempre irá nos conduzir para vivermos na nossa vida a bênção de Deus e de sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós realizarmos. Você almeja isso para a sua vida? Então, vem comigo. Você já parou para pensar que uma das atitudes que nós julgamos ser indispensáveis na nossa vida e que praticamente fazemos todos os dias é a atitude de olharmos no espelho? O espelho, ele reflete nitidamente a nossa imagem, refletindo e ressaltando aquilo que está belo e virtuoso, mas também reprovando aquilo que está feio e defeituoso e que precisa ser corrigido. Isso é tão interessante que Tiago, escrevendo a sua carta, ele faz uma excelente analogia entre esse ato de olhar no espelho com o ouvir a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 17. Está escrito assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda impureza e acúmulo de maldade, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era a sua aparência. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Nós vemos aqui claramente que Deus, Ele tem reservado para as nossas vidas a sua bênção, a sua plenitude, para que o seu bom prazer se cumpra nas nossas vidas. Ele de antemão preparou isso para nós. Nós então fomos gerados pela sua palavra ao ouvirmos o Evangelho de Jesus. Inicia-se então um processo de aperfeiçoamento nas nossas vidas. Ele nos gerou para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícia é a primeira parte. E é a parte que no Antigo Testamento era oferecida a Deus. E Deus recebia essa primícia com muita alegria. Ele tinha prazer nessa primícia. Assim também Deus almeja ter prazer na nossa vida, a fim de que também venhamos a experimentar o melhor das suas mãos, o melhor da sua comunhão para conosco. Mas é um processo. E nesse processo nós vamos ser trabalhados por meio da palavra de Deus. É interessante que Tiago, ele fala de alguém que chega diante de um espelho e ele nota, o espelho mostra as suas imperfeições. E quando essas imperfeições elas são ressaltadas, cada um de nós, quando olhamos no espelho, rapidamente nós tomamos a atitude de corrigir, de reparar aquilo que não está legal. Quando nós acordamos pela manhã, uma das primeiras coisas que fazemos é olhar no espelho. Quando estamos nos preparando para o trabalho, para o colégio, para um compromisso, para uma comemoração, para o culto, nós não saímos de qualquer jeito. Nós queremos estar bem alinhados. E ele faz um comparativo com a palavra de Deus. Porque quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, assim como o espelho mostra o que
estar legal e agradável, mas também ele denuncia e reprova aquilo que não está legal, assim também a palavra de Deus. O Espírito Santo começa a agir e ele começa a nos mostrar aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que está em desacordo com a vontade do Pai, aquilo que em nós que não está gerando prazer e alegria no coração do nosso Pai. E diante desse olhar no espelho, diante desse ser impactado e confrontado pela palavra de Deus, resta-nos duas alternativas. E a primeira e mais sábia, assim, quando nós percebemos diante do espelho as imperfeições, que é corrigir, assim também nós precisamos corrigir essas imperfeições que a palavra de Deus mostra nas nossas vidas. E é interessante que ele fala que a outra atitude é daquele que ouve a palavra, mas ele não atenta, como aquele que olha para o espelho, vê as imperfeições e ele simplesmente negligencia o se arrumar. Eu acredito que nenhum de nós, quando estamos diante do espelho e vemos que não está legal, de repente o cabelo precisa ser penteado melhor, a roupa está amarrotada, é lógico que nós vamos querer arrumar. Mas aquele que ouve a palavra e ele negligencia, ele não pratica, ele não põe em prática aquilo que a palavra está mostrando, apontando para ele acaba agindo com negligência. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que esse homem, ele logo se vai e ele se esquece de como era a sua aparência. Ele se esquece e não corrige as suas imperfeições. E certamente essas imperfeições vão limitá-lo. Assim também, no nosso relacionamento com Deus, as bênçãos de Deus, a maioria das bênçãos de Deus, elas são condicionais. Em contrapartida, ele vai dizer que aquele que atenta bem para a lei da liberdade, essa lei da liberdade é aquilo que o Evangelho, que a palavra de Deus se expressa e revela ser a vontade de Deus para as nossas vidas. Aquele que atenta bem para esta lei e ele procura ouvir e colocar em prática, ele será bem-aventurado naquilo que ele vai fazer. Eu acredito que você deseja isso. E eu tenho plena convicção que é isso que Deus também deseja para a sua vida. Há uma outra referência maravilhosa também no Salmo 1, quando o salmista ele vai expressar esta realidade de ser bem-aventurado, de ser feliz. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, em tomar conhecimento da palavra do Senhor, seja ouvindo uma pregação da palavra, seja meditando, lendo as Escrituras. Ele medita, ele faz uma reflexão e ele procura aplicar na sua vida. E aí ele diz assim, que esse homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não murcham, não caem, e tudo quanto ele fizer, ele prosperará. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Nesse processo que nós vamos sendo trabalhados e purificados por meio da reflexão e de colocarmos em prática a palavra de Deus, ela também se enquadra num outro momento, numa outra referência que nós temos em Efésios, no capítulo 5, a partir da parte B do versículo 25, que diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela, para santificá-la, purificando-a pela lavagem da água, pela palavra, a fim de apresentá-la para si mesmo, igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, nem coisas semelhantes, porém santa e irrepreensível. É isso que a palavra de Deus deseja fazer nas nossas vidas. Mas é importante seguir um outro conselho que ele vai dizer: receba a palavra com mansidão.
seja receptível. É interessante que ninguém gosta de ser confrontado. E a palavra de Deus vai sempre nos confrontar. Como o espelho denuncia, mostra as imperfeições, a palavra também vai nos confrontar. E ninguém gosta de ser confrontado. Então Tiago vai dizer: todo homem seja pronto para ouvir, atento para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós nos justificamos. Como, por exemplo, a palavra no momento de leitura, ela vai nos orientar a corrigirmos certas posturas, certas atitudes. E nós de prontidão já nos justificamos, dizendo: olha, está escrito, mas, porém, todavia, mas eu acho, eu penso. Não é tempo de se justificar, tempo de ouvir, de receber com mansidão, porque essa palavra é poderosa para restaurar-nos, para estabelecer em nós a imagem de Deus, a imagem de Cristo, e para que nós venhamos a viver o melhor de Deus nas nossas vidas. É isso que Deus tem para você. Então, receba a palavra de Deus. Nos momentos que você estiver ouvindo a palavra, meditando na palavra, essa mesma palavra que mostra as imperfeições, ela também mostra o caminho, como corrigir. Ela é poderosa para corrigir, para transformar. E ela vai interagindo com a ação do Espírito Santo e opera transformações gloriosas, levando-nos a vivermos a bênção de Deus, o melhor de Deus, a comunhão de Deus com Deus nas nossas vidas. Jesus ele fala sobre esse processo também em João, no Evangelho de João, capítulo 17, quando ele está orando pelos discípulos, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que vai nos aperfeiçoar. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde isso no seu coração e que seja bem-sucedido em tudo aquilo que você realizar para a glória de Deus. Deus te abençoe. Até uma próxima, se assim o Senhor permitir. Você que tem sido abençoado por esse canal Igreja Unida no Ar, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba os próximos vídeos e continue sendo abençoado em nome de Jesus.